Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 29 a 34. Estamos bem já às portas de terminar a Epístola de Paulo aos Coríntios. Confesso que aprendi muito, né? E aí, se Deus permitir, junho, talvez início de junho, lá finalzinho nós vamos começar o Evangelho de João. A expectativa do material que eu estou querendo chegar antes, tá? Mas se não chegar, mesmo assim a gente vai começar. Diz assim a Escritura: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso digo para a vossa vergonha, ou para a vergonha vossa. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Os problemas são os mesmos, e as respostas continuam as mesmas. Mas queremos ter essa disposição do Teu servo retratado aqui, de chegar e de enfrentar a morte por uma convicção tamanha da ressurreição dos mortos. É o Senhor quem pode nos ajudar a aquilo que cremos, nos tomar de tal forma que seja refletido naquilo que fazemos. Nosso rogo é que Teu nome seja exaltado agora, Teu povo seja edificado e instruído. Como mensageiro, eu clamo a Tua ajuda e preciso da Tua graça para ser útil às almas que aqui estão. É em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho deve produzir na vida daqueles que o abraçam um pensamento correto diante de Deus e diante dos homens. Se nós fôssemos perguntar qual deve ser o efeito claro, tangível, palpável, evidente na vida de alguém que abraça o Evangelho. Como que eu sei que alguém abraçou o Evangelho? Resposta: como é que essa pessoa pensa a respeito de Deus? Que a obra do Espírito Santo é um convencimento. O Espírito Santo ele vem, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então as pessoas que abraçaram o Evangelho, elas demonstram o Evangelho que elas abraçaram de fato quando a mentalidade delas para com Deus muda. Mas as suas emoções também mudam. Aonde existia uma apatia e uma insensibilidade, agora há temor, agora há amor, zelo. O Evangelho ele não somente mexe com o que pensamos, o Evangelho mexe com o que sentimos para com Deus. Além disso, o Evangelho tem a sua expressão máxima quando nossa vida como um todo, as nossas ações refletem poderosamente, fundamentada no Evangelho. O Evangelho ele não vem para tomar a parte de um homem. Ele não quer somente que você tenha boas emoções, ou que você tenha ideias claras, ou que você faça coisas corretas. O Evangelho vem para te tomar como um todo. É isso que o Evangelho faz. Então, a obra de Deus, ela não é difícil de se detectar. Hoje é que nós temos
por talvez não conhecermos tão bem a Deus, nós ficamos em dúvida se Deus operou ou não na vida de alguém. Mas quando Deus opera na vida de alguém, sempre há uma transformação radical. Os evangelhos estão aí para isso. Eles mostram pessoas que se encontraram com Cristo, ou foram encontrados por Cristo, foram transformados por Cristo e se tornaram pessoas diferentes por causa de Cristo. O melhor caso desses que a gente pode lembrar, Zaqueu, quando ele é salvo ali, ele é convertido, quando ele entende que é o Messias que está diante dele, o seu arrependimento, a sua mudança, ela tem uma expressão prática: vou devolver e ainda vou restituir. A ousadia da mulher samaritana, quando ela sai do poço de Jacó e ela vai para Samaria, não mais ligando para qualquer pensamento que existia sobre a pessoa dela, e ela abertamente se torna um rio a jorrar para aquelas pessoas. Deus transforma pessoas através do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é anunciado visando a transformação de vida e não a transformação na vida, como se fosse algo simplesmente material, né? Que é o mais... venha para Jesus e venha para a igreja tal, porque aqui os seus problemas... Não. O Evangelho, ele visa uma transformação de vida. E alguém demonstra verdadeiramente que abraçou o Evangelho quando há transformação de vida. Uma pessoa transformada pelo Evangelho, ela desfruta do alívio do perdão dos pecados e da esperança última da vitória sobre a morte. Ela olha para trás e ela não se sente presa, e ela olha para o seu futuro e ela se sente esperançosa. Por quê? Ela não ficará detida na morte caso ela morra, caso ela experimente o desfalecimento ou a corrupção plena desse corpo. Não teme o passado porque ele foi apagado, e não se preocupa com o seu futuro, pois está garantido pela ressurreição de Cristo. Tudo isso são implicações das verdades do Evangelho, ou deve existir essas implicações na nossa vida. Esperança é uma virtude, lembra lá, 1 Coríntios 13, agora pois permanece o quê? Fé, esperança e o amor. A esperança produzida pela ressurreição de Cristo motivou e tem motivado pessoas a viverem ousada e destemidamente para Deus. Porque quando as pessoas vão servir a Cristo, testemunhar de Cristo, elas fazem com desassombro de que nem a morte pode parar essas pessoas. Porque a convicção, a esperança e a certeza da ressurreição tomam o coração dessas pessoas de tal forma que não há espaço para o medo, para o temor dos homens. O que acontece quando o Evangelho é negado? Eu fiz esse perfil do Evangelho, dos seus efeitos, porque isso só existe quando o Evangelho como um todo existe. Mas se uma parte do Evangelho for tirada, acabou tudo isso. Não haverá ousadia, não haverá esperança, não haverá alívio. Quer para aqueles que olham para trás e pensam que os seus pecados ainda podem persegui-los e matá-los, pensando que a obra de Cristo não é plenamente satisfatória diante de Deus. Vídeo que nós estávamos falando hoje cedo sobre os que creem em que uma pessoa vindo a Cristo, ela pode perder a salvação por um determinado pecado ou prática, né? É o assombro de que os seus pecados ainda podem lhe condenar diante de Deus, mas também se retirar dessa pessoa a esperança futura, não há qualquer motivação para fazer qualquer coisa aqui. Quando o Evangelho é negado em alguma de suas partes, não pode produzir vida, e menos ainda dar qualquer esperança àqueles que creem. É disso que Paulo está falando aqui. Nós já estamos, se eu não me engano, aqui na quarta parte, dentro dessa argumentação de Paulo sobre
os efeitos da ressurreição de Cristo, e o tema, ou a ideia do texto de hoje é o seguinte: a ressurreição de Cristo é o combustível de uma vida cristã autêntica. Porque eu vivo como eu vivo, não é porque Ele morreu, mas é porque Ele ressurgiu. Sem ela, a vida cristã não tem sentido. Sem a ressurreição de Cristo, viver para Cristo não faz sentido. Então nós temos 3 pensamentos, ou 3 situações que Paulo traz aqui. Dentro da argumentação de Paulo, se os irmãos notarem, do verso 20 até o verso... Vou pegar aqui, perdão, do verso 11, verso 10, perdão, do verso 10 até o verso 19, é a primeira argumentação de e se os mortos não ressuscitam? Aí ele faz um parênteses, que é o que nós vimos semana retrasada, e ele diz sobre uma agenda escatológica que depende da ressurreição de Cristo. Tendo fechado esse parênteses, dizendo que a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória contra a morte e contra o mal, os inimigos sendo colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, ele volta aqui do verso 29, verso 34, dizendo, e se não há ressurreição? E se os mortos não ressuscitam? E ele traz mais algumas implicações. Então vamos lá. Sem a esperança da ressurreição, o testemunho perde sentido. Se Cristo não ressurgiu, por que eu vou testemunhar? Por que você vai testemunhar? O que você vai testemunhar? Paulo lança várias perguntas com sérias implicações sobre o negar que os mortos ressuscitam. Verso 29, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente, e aqui é uma situação hipotética, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aqui é um texto difícil. Mas antes de entrarmos nele, 2 coisas precisam ser lembradas. Não podemos esquecer que qualquer argumento teológico só é válido quando se harmoniza com o Evangelho. Se fere o Evangelho, não vale. Por mais elaborado, por mais aparente, ordenado que seja, se ele nega um ponto do Evangelho, tem que ser rejeitado. Além de não ser mais o Evangelho, quando se nega uma parte crucial dele, essa mensagem passa a ser maldita, pois vai além do que foi deixado pelos apóstolos. Lembra Gálatas 1:8? Se porventura um de nós, ou um anjo vos pregue o evangelho que vá além do que vos recebeste, seja anátema. Nós temos uma mensagem maldita que deve ser tirada, deve ser separada. Mas Paulo ele traz uma situação difícil aqui. Paulo ele diz o seguinte: se os mortos não ressuscitam, e ele traz algo como se presente na época dele, ele não traz como se fosse um passado a partir do ponto de vista dele. O que se faz com aqueles que se batizaram? Não. O que vamos fazer com os que se batizam? Algo que está acontecendo agora pelos mortos. Uma dificuldade de chegarmos à expressão, à exatidão dessa expressão, porque a leitura normal e natural do texto, em português, no grego, em qualquer língua, dá a entender, primeiramente, um batismo vicário em favor dos que morreram. Quando eu digo batismo vicário, a ideia é o seguinte: tem alguém da minha família, ou algum irmão da igreja, que morreu antes de descer as águas. Então vou lá e eu me batizo em favor destas pessoas, para que elas recebam o benefício desse batismo. A leitura normal do texto lança para esse lado. Tá? Eu sei que é absurdo, que Paulo não estaria argumentando no sentido de crer que isso é possível, de algo que ele ensinou, de que eu e você, o que chegou mais próximo disso na história da igreja? A venda de indulgências. Mais próximo disso que eu expliquei para vocês foi a venda de indulgências, onde você comprava um papel
e colocava o nome da pessoa que você sabia que morreu de uma maneira pagã naquela época, e os pecados daquela pessoa, ou tantos anos do purgatório, eram perdoados. Então é um pagamento vicário, algo em favor de alguém. Então possivelmente alguns afirmam, e até comentaristas ortodoxos dizem o seguinte: não, a ideia de Paulo aqui, ainda que ele não está concordando, mas era uma prática, segundo alguns, comum naquela época, eram de pessoas que desciam as águas para representar um outro que não pôde descer as águas. A questão é que esse tipo de batismo só foi tornar-se mais visível no segundo século. 100 anos depois do início da igreja. A igreja, período a gente conta até a morte de João, 90, 95 depois de Cristo, e aí começa ali o segundo século. Então, só depois, não na época de Paulo isso existia, mas só depois, e isso entre os hereges ainda. Não entre a igreja, mas especialmente entre os hereges. Uma outra forma de que alguns interpretam esse texto é que Paulo está usando o batismo como um símbolo aqui. O que nós vamos fazer por aqueles que desceram as águas como um símbolo de que morreram com Cristo? Não é isso que Paulo fala em Romanos 6? Pois fostes batizados, na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Fostes sepultados com Cristo. Não é isso que o ato de descer as águas significa? A gente desce a pessoa dizendo que ela morreu, e quando ela está nessa posição, significa que ela está sepultada, e quando ela é trazida, significa que ela foi ressurreta dentre os mortos. Então alguns dizem, não, Paulo aqui está se referindo ao sepultamento simbólico da pessoa com Cristo. O que nós vamos fazer com essas pessoas que se identificam com a morte de Cristo, se ele não ressurgiu? Tem 6 posições, eu só peguei 3 para a gente não ficar nas especulações aqui. A terceira, que é a que eu vou defender, que a gente vai trabalhar dentro. Batismo não em favor de, mas por causa de. Não em favor de alguém, mas por causa de alguém. A saber, por causa dos mortos em Cristo. Os mortos nesse contexto não são todos os mortos, mas são os mortos que aguardam a ressurreição em Cristo. São aqueles que vão participar de qual ressurreição? Primeira. O que nós vamos fazer por estas pessoas que morreram, dormiram em Cristo e se batizaram por causa do testemunho delas? Uma maneira de a gente traduzir o texto seria assim: agora, se não há ressurreição, o que será daqueles que são batizados por causa do que ouviram, como os nossos mortos serão ressuscitados? O que nós vamos fazer com aquelas pessoas que vieram a Cristo pelo testemunho de como que os nossos mortos serão recobrados, serão trazidos dentre os mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que as pessoas estão sendo batizadas por causa delas? E por isso que eu disse que nessa primeira parte, se a esperança da ressurreição não existe, não tem por que se batizar. O testemunho é inútil. Para que serve o testemunho dos irmãos que nós temos na história da igreja, com uma vida piedosa e exemplar? E de muitos de nós que nos sentimos hoje motivados e desafiados pela vida destes homens. É inútil. Se os mortos não ressuscitam, é inútil fazer algo por causa do testemunho de outra pessoa. Uma outra questão: se não há esperança de ressurreição, não há por que testemunhar, tá? O nosso esforço de deixar um legado para aqueles que ficarão depois de nós é inútil. Mas sem a esperança da ressurreição, torna-se sem sentido sofrer pelo Evangelho. Se os mortos não serão recobrados, por que sofrer então? Por uma mensagem que não vai trazer efeito nenhum. E Paulo ele apresenta 2 situações aqui. Paulo, verso 30 e 32 a 32. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro.
Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O provérbio dos epicureus. Paulo e qualquer mensageiro do Evangelho estava sofrendo em vão, porque ele diz nós. Quem são esses? Mais precisamente os apóstolos, os representantes da mensagem. Lembra no início, quando ele fala, nós os apóstolos somos tidos por mentirosos porque asseveramos algo que Deus não disse? Porque o apóstolo é o quem? Enviado por Deus como testemunha da ressurreição de Cristo. Então Paulo chega nesse ponto, nós estamos sofrendo à toa. Porque se naquele ponto nós somos mentirosos, aqui nós somos loucos de enfrentar a morte por uma mensagem que não vale nada. O Evangelho, além de atrair muitos adeptos convertidos, também colecionava muitos inimigos. No livro de Atos, nós temos isso claramente. Começou com os judeus, os fariseus. No início da igreja, depois nós temos a perseguição da parte dos gentios, onde a idolatria era ameaçada. Depois subiu um degrau a mais, foram os governadores, as autoridades que se levantaram contra. O Evangelho, ao mesmo tempo que ele atraía pessoas salvas, ele também atiçava os inimigos da cruz. Em qualquer época, os santos de Deus, vivendo com ousadia e poder, serão perseguidos. A perseguição que os santos sofrem não é porque ele é chato. Tem gente que confunde o ser chato com uma mensagem do Evangelho e o sofrimento, a reprovação como como que eu posso dizer? Um martírio, Olha só, estão me perseguindo porque não toleram. Não, simplesmente é falta de sabedoria. Tem pessoas que são insensatas e tolas na hora de lidarem com a mensagem do Evangelho, dão um mau testemunho tremendo e no final acham que estão sendo perseguidos. Não, estão colhendo o que plantaram. Mas por um outro lado, pessoas que vivem na luz e andam na luz de tal forma que quando as trevas estão perto, essas pessoas não querem se chegar para a luz para terem as suas obras arguidas. E o que elas fazem? Elas perseguem, elas querem calar, elas querem minar aquilo que incomoda a consciência delas. A vida de Paulo foi caracterizada por esses perigos. Se vocês lerem lá em 2 Coríntios 11, 22, vamos para 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 a 28. Imagina tudo isso em vão, tudo isso que Paulo passou. Paulo aqui está apresentando as credenciais do seu apostolado. Mas a segunda carta, Paulo trata com alguns que se diziam apóstolos e estavam no meio da igreja. E aqui ele fala, esses daí sofreram o que eu sofri por causa do Evangelho? Padeceram o que eu padeci? Porque ou a mensagem deles é verdadeira ou é falsa. Porque a mensagem verdadeira vai produzir isso. Versos 22 a 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Dá para imaginar isso, irmãos? Talvez atrelado, preso a um pedaço de madeira, o gelo, os machucados, aquela água salgada no machucado. 1 noite e 1 dia ali, você sem saber o que vai acontecer. Ele continua. Em jornadas muitas vezes,
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, próprios judeus, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Paulo seria um louco se sofresse tudo isso por uma mensagem que não vale o real. Se não há esperança da ressurreição, é inútil sofrer pelo Evangelho. É inútil você ouvir o que você ouve dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, as privações que você já experimentou por causa do testemunho, por causa da mensagem. É inútil tudo isso. Você está perdendo tempo. Paulo apresenta o seguinte, que qualquer coisa faria mais sentido do que uma falsa esperança. Qualquer coisa seria muito mais útil para a vida dele do que crer em algo que não traria um efeito algum na sua vida. Diariamente o apóstolo enfrentava a morte. No verso, só voltar aqui, no verso 31 ele diz: dia após dia morro. E esse morro tem que ser visto de duas maneiras. Diariamente o apóstolo enfrentava a morte, quer a mortificação da carne, e quer na expectativa de morrer a qualquer momento. Dia após dia morro. Sem a esperança do Evangelho, faria muito mais sentido comer e beber, sabendo que só resta a morte, do que enfrentar qualquer oposição por causa do Evangelho. O verso 32, ele cita uma parte da filosofia dos epicureus: bebamos e comamos, porque amanhã, vamos nos divertir agora, porque amanhã não tem nada, se a gente morrer amanhã, acabou. E Paulo está dizendo, isso daqui é muito mais útil do que defender o Evangelho se Cristo não ressurgiu. Se não há esperança do Evangelho, testemunho é inútil. Se não há esperança da ressurreição, é inútil testemunhar, é inútil sofrer por Cristo. E se não há esperança da ressurreição, a santificação perde o sentido. Se consagrar para Deus, perde o sentido. Viver retamente para Deus, como 1 João diz, que todo aquele que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, e a esperança da manifestação de Jesus. É inútil você chorar pelos seus pecados, você lutar contra a sua carne. A santificação perde o sentido, versos 33 e 34. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. O que Paulo quer dizer aqui? Primeiro, Paulo lhe dá 3 admoestações. Voltem à sobriedade, né? Tornai-vos à sobriedade, não pequeis, e para que eles pudessem cuidar destes que não têm o conhecimento de Deus ainda. Paulo ele usa um provérbio, um adágio daquela época que foi, vamos dizer assim, espalhado por um dramaturgo, um escritor de peças de teatro chamado Menander. As más conversações corrompem os bons costumes. Ele faz uso de um poeta da época, aqui nesse texto. Era um moto muito conhecido na época de Paulo. E nós temos isso até hoje, né? É algo que nós falamos até hoje, mas foi de um dramaturgo, 282 a.C. Paulo ele diz primeiramente, não vos enganeis. Como? Evitem as más companhias. Evitem as pessoas que propagam esse tipo de pensamento. Fujam das pessoas que não sustentam uma posição teológica doutrinária sadia. As más conversações corrompem. Essas pessoas, como fermento, levreda toda a massa,
Por isso, uma separação daqueles que ferem pontos cardinais da fé é imprescindível para não estarem sujeitos ao erro. E não é a primeira vez que Paulo fala desse tipo de separação dentro da carta. No capítulo 5 ele fala de alguém que, se dizendo irmão, for beberrão, adúltero, maldizente, tem uma lista de pecados. Ele diz, olha, nem coma com essa pessoa. Nem tenha comunhão com essa pessoa. No mesmo capítulo, no capítulo 5, ele diz, olha, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? A essa altura, Paulo está dizendo o quê? Para que vocês não, vamos dizer, sejam batizados nesse pensamento e vinguem dentro dessa ideia, vocês precisam fugir do engano. E fujam daqueles que enganam. Fujam daqueles que não fincam ou não fecham com aquilo que foi deixado para vocês em relação ao Evangelho. Isso vale para nós hoje, irmãos. Eu sei que é o que nós estamos estudando na parte da manhã sobre heresias, e nós vamos ver um pouco mais para frente a diferença entre a verdade e a mentira e a verdade e a falsidade, que a falsidade é pior do que a mentira, ela pode nos enganar com mais facilidade. E quando nós nos associamos a pessoas que negam pontos cardinais da fé, querendo ou não, a gente começa a pensar e questionar e rever e repensar, e aquilo que para nós era algo sólido passa a ser uma dúvida, e de dúvida vira nada no coração. Por isso que nós estudamos o que temos que estudar para a defesa própria, que é o que nós falamos hoje. Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Fujam desse tipo de fermento. Evitem estas pessoas. Depois ele diz, tornai-vos à sobriedade e parem de pecar. Não vos enganeis, tornai-vos à sobriedade e parem de pecar. E esse tornar a sobriedade e o parar de pecar estão juntos. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis. O que ele quis dizer aqui? Duas admoestações seguem aqui, de recobrar o senso da verdade, sobriedade, e também para caminharem de maneira justa. E o parar de pecar, que seria tomar decisões fundamentadas no modo dos epicureus, comamos e bebamos. Parem de viver dessa forma, como se tudo se resumisse ao agora e o amanhã não existisse. Como se o amanhã não fosse chegar no sentido de existir a ressurreição. Dando a entender que a vida não tem nenhum propósito maior. Nenhum propósito maior. A razão de Paulo dizer isso era o quê? Porque alguns que eram ignorantes em relação a Deus, ou seja, os que abraçaram esse pensamento de que a ressurreição não haverá de acontecer, são as pessoas que Paulo diz, estes são os ignorantes. As pessoas que abraçaram esse pensamento de que a ressurreição não haverá de acontecer, viviam pautados por esse pensamento. Com vidas sem significado algum, demonstravam o quão ignorantes de Deus eles eram. E Paulo está dizendo para a igreja como um todo, como que isso chegou a acontecer no meio de vocês? Como que tal pensamento pôde florescer no meio de vocês? Como que este grupo chegou a se unir de tal forma no meio de vocês? O que vocês estão fazendo com a palavra aí? Paulo está escrevendo essa carta de Éfeso. Eu pulei a parte quando ele diz que lutou com feras. Não são feras animais, uma porque não tinha isso na cidade de Éfeso, e outra ele era cidadão romano, não seria entregue aos animais, por ser cidadão. E a ideia possivelmente mais apropriada são das oposições pessoais que Paulo sofreu por causa do Evangelho lá. E Paulo está escrevendo dessa cidade para a igreja de Corinto, sabendo dessa situação, dizendo, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão ensinando? É a mesma coisa, irmãos. Talvez na nossa família ou aqui na igreja, da gente passar anos e anos e anos e ver que pensamentos contrários às doutrinas centrais da fé são mantidos numa boa e a gente achar que está tudo bem. Nós não podemos achar que está tudo bem. Paulo não achava que estava tudo bem.
Não existe uma pluralidade de verdade. Só existe uma. E nós precisamos atentar para isso. Então, lembre-se disso. O ponto principal do que nós vamos dizer aqui, resumir, não é só a parte negativa. Olha, se não há ressurreição, o testemunho é inútil, sofrer é inútil, santificar-se é inútil. O ponto principal é que a crença, ela gera alguma coisa em nós. Ela tem que gerar alguma coisa. Ela tem que produzir algo na nossa vida. Crer que Cristo ressurgiu deve nos levar a fazer, por exemplo, tudo isso que Paulo fez. Se expor ao máximo. Chegar às portas da morte mesmo. E não pensar em mais nada a não ser o quê? Eu sei que Deus haverá de me recobrar. Se porventura eu morrer por causa do Evangelho. Então, temos duas conclusões bem simples para tirar disso tudo. Primeiro, o peso de nossas convicções são reforçadas pela atitude e resposta que damos a essas convicções em nossas vidas. Crença e convicção. A crença, realmente, ela não vai ter muito poder, mas a convicção sim, porque ela é produto da fé. Ora, a fé é a firme convicção, a firme certeza de coisas que se esperam. Se você realmente tem convicção de que Cristo ressurgiu, a sua vida vai ser uma vida diferente. Não vai ser mesmice. Você não será mais um na multidão lá fora. Também você não vai sair com uma melancia na cabeça chamando a atenção. Mas a ideia é que esta convicção domina a sua vida de tal forma que as suas atitudes são pautadas na segurança da vida eterna, de ser recobrado dentre os mortos. E que nós sigamos o conselho de Paulo para Timóteo. Nós lemos durante a liturgia e nós haveremos de ler novamente 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Primeira Timóteo 4,16 diz o seguinte. Isso é uma aplicação já para a gente terminar. Tem cuidado de ti mesmo. E do quê? E da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como também aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vamos orar. Bondoso Deus, nós agradecemos, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá a graça de experimentarmos o que Judas 23 e 24 diz, que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar exultantes, imaculados com exultação na Tua glória. Senhor, o engano está muito forte nos nossos dias e é o Senhor quem pode nos guardar. Pedimos o Teu socorro, pedimos a Tua ajuda, mas que também nós não nos enganemos, Senhor. É o Senhor também que pode nos ajudar a ver se estamos nos enganando com respeito àquilo que professamos, quando não há qualquer evidência disso em nossas ações. Que o Senhor leve cada um debaixo da Tua segurança, conceda-nos uma boa semana e o poder para vivermos ousadamente, convictos da ressurreição dos mortos. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Hoje nós temos nosso tempo de comunhão.